Os multiplicadores de Dragon Ball são uma piada. Nerd Battle BR. Vamos ver o que ele vai arrumar hoje. É hoje que o pessoal vai à loucura aqui. Pediu para se tornar o guerreiro mais poderoso do universo. O dragão Torombo disse que ele não conseguiria fazer isso porque ele não pode criar mais poder além daquilo que o usuário seria capaz de ter naturalmente. No entanto, ele diz que se ele aceitasse uma condição, ele conseguiria fazer isso. Ele conseguiria transformar o Granola no guerreiro mais poderoso do universo. E essa condição seria acumular toda a energia dele, todo o poder dele, distribuído dentro da expectativa de vida dele. Com isso, ele condensaria essa expectativa de vida, fazendo com que a vida dele se encurtasse, mas o poder dele aumentasse. Está dentro do mangá as informações de que a espécie do Granola tem uma expectativa de vida de 200 anos e que ele já tinha 50 anos de idade. Então, se ele já tinha 50 e ele tem uma expectativa de vida de 200, isso significa que ele tinha ainda 150 anos pela frente. O dragão ainda diz que se ele fizesse isso com o Granola, sobrariam apenas 3 anos de vida para ele. Então, vamos analisar essa situação de uma outra forma. Aí eu te pergunto, pra que o Toyotaro usou esses números? Pra quê? Ele sabia muito bem no que iria implicar, o que os fãs iriam pensar. Ele era um fã de Dragon Ball também, né? Ele sabe muito bem. Então por que ele escolheu 150 por 3, sabendo que isso dá um número de um multiplicador oficial? Eu não consigo ignorar essa maldade do Toyotaro aqui, cara. Não tem como. Para ver se vocês entendem. Imagina que cada ano de vida do Granola seja, na verdade, uma caixa de fósforo. Então seriam 150 anos, 150 caixas de fósforo. Dentro de cada caixa de fósforo dessa vai ter 10 palitos. Essa quantidade de palitos de fósforo vai representar o poder do Granola em cada um desses anos. Se a gente fosse acumular todo o poder do Granola distribuído nesses 150 anos, ficaria 10 palitos vezes 150 caixas de fósforo, daria 1.500 palitos de fósforo. Esse é o poder dele acumulado dentro da expectativa de vida. 1.500 palitos de fósforo. Agora, a gente vai pegar esses 1.500 palitos de fósforo e condensar eles em apenas 3 caixas. Ao invés de ser 150 caixas, vai ser 3 caixas. 1.500 dividido por 3 vai dar 500. Então, antes, o poder do Granola era de 10 palitos. Agora são de 500 palitos, o que significa que o poder dele se multiplicou por 50, e com isso ele conseguiu se tornar o guerreiro mais poderoso do universo. Isso por si só já mostra que um instinto superior não possui um multiplicador tão grande quanto as pessoas realmente acreditam, por causa daqueles multiplicadores dos databooks que eu já cansei de mostrar que estão completamente errados e que quem criou esses databooks não teve compromisso nenhum de consultar o mangá para criar eles. Eles apenas inventaram em fim de papo. Sobre a parte final aqui eu concordo, né, que tem problemas com os multiplicadores oficiais, mas aqui o exemplo do Bernardo, né, eu entendi o que ele fez sentido, mas eu acho que não necessariamente tem que ser essa abordagem, sabe? O Bernardo considerou o poder do Granola no ano. Eu acho que o mais correto, deixa eu pegar a calculadora, o mais correto seria botar cada dia de vida do Granola, né? Então, se hoje ele tem 1, amanhã ele também teria 1, depois da manhã também teria 1, e assim por diante. Então seria tipo assim, né, vamos dizer que o ano seja igual ao ano da Terra, né, 365 dias, só como exemplo. Então seria o poder que ele tem hoje, vezes 365, né? Vai somando o poder que ele tinha hoje, com o de amanhã, depois da manhã. Então vai ter 365 em um ano. E aí, dos 150 anos restantes, 54.750. E aí, colocando tudo isso aqui em apenas 3 anos, daria 18.250 vezes. Então ele teria multiplicado o poder 18.250 vezes. Eu entendi o que o Bernardo fez, mas eu não sei se seria o mais correto considerar assim. Eu acho que considerar dessa forma aqui que eu tô falando, tem a mesma validade. Entendeu? Por quê? Por que não assim, por dia? Somando um dia com outro e acumulando. Acho que também dá pra pensar assim. E é óbvio, né? Se você considerar que o Granola multiplicou 50 vezes e se tornou o mais forte do universo, todas as outras transformações têm que estar abaixo. O problema, eu acho que... Tipo assim, o Bernardo começou pelo Granola, falando que esse foi o multiplicador máximo já atingido que tornou alguém mais forte do universo. E aí, depois disso, ele deve tentar descobrir os que estão abaixo, né? Eu acho que teria que partir do menor pro maior. E não botar o teto ali no maior
e depois tentar descobrir os menores. Vamos continuar vendo. Agora, vamos fazer uma análise em cima de todos esses valores. Quando o Goku lutou contra o Granola, o Goku foi aumentando o nível dele com o passar do tempo, sempre elevando as transformações dele. Ele começa na forma base, depois Super Saiyajin 1, depois Super Saiyajin Deus, depois Super Saiyajin Blue, para enfim chegar no instinto superior. Só que ele perdeu com todas as transformações até chegar no instinto superior. E depois que ele chegou no instinto superior, o Granola revelou que ele só perdeu porque ele dividiu o poder dele. Então, o Granola que perdeu para o instinto superior não tinha um multiplicador de 50, tinha um multiplicador de 25. Ou seja, o instinto superior tem um Não, né? Você já definiu que o Granola é o máximo, o resto vai ter que ficar abaixo. Multiplicador que oscila 50, no caso. entre 25 e 50. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou considerar o multiplicador do instinto superior como sendo um 40, e o motivo é o seguinte: o ego superior ele é minimamente nivelado ao instinto superior. Eles têm mais ou menos o mesmo nível de poder. Só que o ego superior tem uma questão de aumento de poder quando o Vegeta toma dano. Ele apanha e ao apanhar o poder dele aumenta. Isso é uma coisa que o instinto superior não tem. Então por que eu coloquei o instinto superior no 40? Para ter uma margem de evolução entre o 40 e o 50 para o ego superior quando o Vegeta se machucar. Então assim, o instinto superior e o ego superior estão nivelados. Só que à medida em que o Vegeta vai tomando dano, o poder dele vai aumentando, Sim, faz sentido. Mas ainda assim não chega nos 50, tanto que o Vegeta perdeu pro Granola. Eu acho que o Vegeta chega a dar um trabalhinho pra ele, né? Até ultrapassa ele em determinado momento. Então, por causa desse motivo, eu estou colocando o instinto superior com o multiplicador de 40. E se o poder do Granola foi cortado pela metade, ainda assim ele foi superior ao Goku com Super Saiyajin Blue, então eu também vou cortar ao meio o poder do instinto superior para igualar ao Super Saiyajin Blue. Ou seja, se o instinto superior é um 40, o Super Saiyajin Blue é um 20. Inevitavelmente. Isso matematicamente faz sentido dentro das condições que foram impostas pelo mangá. Então, Super Saiyajin Blue 20, instinto superior 40, Granola 50. Por enquanto, tudo isso está fazendo sentido. Agora, faz sentido se botou o Granola com 50 vezes como topo, né? Mas eu acho que pode ter outras abordagens ali com relação a esse condensar do poder dele. Pode ser muito mais vezes. Depende de como você quer representar, né? O Bernardo representou por palito, 10 palitos nas caixas. Mas eu acho que pode ser abordado de outra forma. Na verdade, o que a gente acaba fazendo, cara, com o multiplicador é meio que igualar, sabe? A base de todo mundo. Pra ficar mais fácil também, senão a gente não tem muito como discutir. Então, eu também faço isso. Só que a gente não sabe de fato o que está acontecendo com a base dos Saiyajins. Exatamente, sabe? Certeza? Depois que eles saem da sala do tempo. Porque a saga até aquele momento estava demonstrando que a base estava num teto, estava num limite, onde eles não podiam ultrapassar. O Vegeta falou isso, que as limitações dele estavam claras. Nunca iria superar o Goku se não se transformasse também em Super Saiyajin. Não importaria o quanto ele treinasse na base, ele nunca superaria um Super Saiyajin. O tema da saga é justamente o além do Super Saiyajin, mostrando que não importava o que eles fizessem, a base, sabe, a base que dizem que fica aumentando infinitamente, não simplesmente aumentaria e aí seria multiplicado por 50 e ficaria mais forte. Isso não acontecia. Mirai Gohan, Mirai Trunks nunca conseguiram fazer isso. O Goku, cara, essa daqui pra mim é a maior prova. Essa aqui é bem descarada. O Goku chega a dizer que ele vai tentar ultrapassar o Super Saiyajin por 1 ano, e se ele não conseguir ultrapassar o Super Saiyajin, ou seja, melhorar a transformação, ele vai desistir. Ué, mas não é só treinar a base infinitamente? Não é o que dizem por aí? Que a base nunca para, nunca tem limite, nada? Então, a saga foi bem direta em mostrar que a base estava batendo no limite. Desde o finalzinho da saga Freeza, o Goku falando que achava que ele não poderia mais ficar mais forte, né, antes daquele último Zenkai. Eles já entendiam que tinha um limite para a base. E foi o tema inteiro da saga dos androides. E aí vai dar outra problemática com o grau 3 pro grau 4 do Goku, que o pessoal vai justificar falando que a base do Goku ficou muito mais forte, o que não faz o menor sentido, porque o tema era usar o Super Saiyajin como base, né? Não era fortalecer a base, em nenhum momento foi dito isso. A base do Goku e do Gohan ali não era um tema, elas não ficaram muito mais fortes, não era o tema. O tema era usar o Super Saiyajin como base, acostumar o Super Saiyajin como base, para fortalecer o próprio Super Saiyajin, sem precisar virar outra coisa, como o grau 2 e o grau 3. Então o tema sempre foi a transformação. Não tem nada ali na narrativa inteira da saga que fale sobre base. Base nem era discussão ali.
O que foi falado é que eles já estavam no limite. Só que aí depois, Dragon Ball tem muito esse problema de encaixar uma saga na outra. Na saga Buu dá a entender que a base ficou tipo muito, muito, muito mais forte em alguns momentos. Aí depois chega no Super, o Bills diz, né, eu acho que no anime ou no filme, que o Goku base não derrotaria o Freeza. No mangá ele diz que só quando o Goku vai pro Super Saiyajin 2 que ele diz, agora eu vejo como você derrotou o Freeza e tal. Então desde a saída da Sala do Tempo as coisas são meio nebulosas, relação de base, multiplicador, sabe? A gente sabe que o Super Saiyajin Blue é o Super Saiyajin God vezes o Super Saiyajin. Pega o multiplicador do Super Saiyajin, aplica o Super Saiyajin God, vai dar o Super Saiyajin Blue. Dito isso, quanto que será o multiplicador do Super Saiyajin God e também do Super Saiyajin 1? Quando o Goku tá lutando contra o Bills, tem um momento que ele perde a transformação de Super Saiyajin God dele. E o Bills chama a atenção dele, porque ele perdeu aquela transformação. O Goku olha pro próprio corpo e diz o seguinte: eu não sinto que fiquei mais fraco. Ora, gente, uma das habilidades do Goku é conseguir sentir o poder de alguém, inclusive o poder dele. Ele sabe o quão forte ele é. Se ele sabe o quão forte ele é, ele está dizendo que não sente que ficou mais fraco, é porque ele não ficou mais fraco. Simples assim. E se ele não ficou mais fraco, isso significa que o poder de Super Saiyajin God é o poder absorvido de 5 Super Saiyajins que o Goku absorveu para fazer o ritual. Alguns podem alegar, não, mas tem o poder... Acho que essa cena não tem no mangá, né? No mangá não tem isso, ele dizendo que tá com poder ainda, que não ficou mais fraco. E eu não gosto de misturar as análises, pra mim é mangá com mangá, filme com filme, anime com anime. Então, como isso não é verdade pro mangá, eu nem... analisando o mangá eu não levo em consideração. Como a saga do Granola e Moro só tem no mangá, eu acho que eu não encaixaria. Nesse momento, né? Quando for adaptado pro anime, aí tudo bem, mas eu acho que não faz muito sentido incluir agora, como se fosse a mesma coisa. Essa cena que é só do filme ou do anime. E também, cara, o God, eu não acho que seja só uma soma dos poderes dos Super Saiyajins ali envolvido. É um que diferente, é um que divino, sabe? Vai além da soma dos poderes. É algo mais místico. O próprio Super Saiyajin já tem um que diferente do que da base, sabe? Então o God também é diferente. Então não sei se dá pra fazer essa relação direta também, não. Da Pan. Mas o poder da Pan, ele é minúsculo, há de se convir. Aquele lá foi apenas o poder necessário para a Pan também nem contaria. completar o ritual. Mas o poder que o Goku absorveu, aquele que vai fazer diferença mesmo no nível de força dele, é o poder dele, do Vegeta, do Gohan, do Goten e do Trunks. Então, na melhor das hipóteses, o poder do Super Saiyajin God equivale ao poder de 5 Super Saiyajins 1, o que mais uma vez quebra a hipótese daqueles multiplicadores dos databooks que diz que o Super Saiyajin 3 é um 400, o Super Saiyajin 1 é um 50, porque 5 vezes 50 dá 250, e aí isso faria o Super Saiyajin 3 ser mais forte do que o Super Saiyajin God. Então quebra mais uma vez e a gente não precisa mais recorrer a esses databooks mentirosos. Agora continua. O que eu queria ver do Bernardo, eu vi ele lá na live do Super Kamehameha, até falou sobre isso, né? Que ele não considera que a força real não é o poder de luta que aumentou nos counters, mas eu queria ver ele explicar mais sobre o Kaioken. Porque a gente tá certo, a gente concorda, tipo assim, em questionar os 50 vezes após a saga Freeza, né? Eu, pelo menos. Após a saga Freeza, porque na saga Freeza ali, devido às condições, faz muito sentido que seja 50 vezes. A gente pode levantar algumas questões com relação ao desgaste. Se o Goku usa o Kaioken 20 vezes ali, era realmente 20 vezes de aumento de poder, já que ele já estava cansado? Quem disse que o Kaioken, sei lá, a partir do 4 vezes, por exemplo, continua aumentando igualzinho a mesma coisa? Por cada vez aumentar mais o desgaste, pode ser que ele não libere tanto poder quanto esperado. Pode questionar várias coisas, mas no geral, na simplicidade, faz sentido 50 vezes. Então eu assumo que o 50 vezes foi verdade, mesmo na saga Freeza, só que no resto eu questiono. Eu acho que o Bernardo não assume 50 vezes nem na saga Freeza, então eu queria ver como ele explica isso. Tipo assim, o Kaioken era o quê? Porcentagem ali já? Porque no mangá... eu vou procurar aqui. Deixa eu ver, eu acho que é 235. Vamos ver. Então, qual hora de manga? Mais atrás. Aqui, ó. O Vegeta tinha usado o Kaioken já contra o Goku já tinha usado o Kaioken contra o Vegeta, né? E o Vegeta continuava vencendo, né?
Aí depois o capítulo seguinte abre falando que a força de Vegeta ultrapassava as expectativas do Goku. Nem mesmo dobrando a sua força com o Kaioken foi suficiente para parar o Saiyajin. Então o Kaioken está dobrando a força do Goku, a força real, não o PDL aqui no caso, porque o Scouter nem estava envolvido aqui. Então o narrador está dizendo que realmente dobrou a força. Então o Kaioken realmente é uma relação direta com os atributos, né? O Kaioken, não o PDL. O PDL eu também questiono. Mas aqui mais atrás aqui o Goku chega a dizer também, ó, pro Kuririn, cadê? Aqui. Ele vai explicar o Kaioken pro Kuririn pro Gohan e ele fala, controlando todo o que do seu corpo, você pode amplificá-lo momentaneamente. Se fizer isso certo, o seu poder, velocidade, capacidade destrutiva e defensiva se multiplica várias vezes. Ou seja, o Goku não está falando de PDL, eles nem se ligavam em PDL. Ele está falando dos atributos reais, então o Goku está fazendo a relação de Kaioken com atributos, multiplica os atributos. E aí ele usa o Kaioken contra o Vegeta, e no capítulo seguinte, que foi o Kaioken ali de 2 vezes só, né? Então no capítulo seguinte abre, falando, com o Kaioken que em PDL levaria ele para 16.000, dobrou a força dele. Então é uma relação direta com os atributos. Eu queria ver o Bernardo explicar isso depois em algum vídeo, que eu já vi ele argumentar com o PDL, mas tem esses quadros aqui que impedem o Kaioken de ser só uma multiplicação de PDL. Se o poder do God é 5 vezes o Super Saiyajin 1 e o Blue é Super Saiyajin God vezes Super Saiyajin, a conta vai ficar assim: 5 vezes Super Saiyajin vezes Super Saiyajin é igual a Super Saiyajin Blue. Só que a gente já definiu que o Super Saiyajin Blue é 20. Então a conta vai ficar dessa forma: 5 vezes Super Saiyajin vezes Super Saiyajin é igual a 20. A gente sabe que um número multiplicado por ele mesmo é ele elevado a 2. Então vai ficar 5 vezes Super Saiyajin ao quadrado é igual a 20. Sim. Vocês acham que eu que gosto de conta, que faço muita continha no vídeo de PDL? Olha aí, ó. O Bernardo. Esse 5 está multiplicando de um dos lados da igualdade, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar Super Saiyajin elevado a 2, né, é igual a 20 dividido por 5, que é 4. E aí eu pergunto para vocês, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? É 2, não é mesmo? Tá. E se o Super Saiyajin é 2, o Kaioken tem que ser menos, na verdade. Se ele é um número entre 1 e 2, isso quer dizer que o Kaioken ele não multiplica pelo valor correspondente do Kaioken, ele aumenta em percentual, não é verdade? Então, esse que é o problema. Vamos ver se ele vai terminar aqui. Tá. Mas a matemática tá errada, não é mesmo? Quem tá certo é o fanboy que acreditou nos databooks esse tempo todo. A matemática ali que ele apresentou no vídeo tá certinha. O problema é que o mangá também tá certinho com relação a isso, né? Tá redondinho ali, o Goku relacionou atributos. Ele disse que dobrou, o narrador ali abriu o capítulo falando que dobrou. Então, não sei. Acho que não dá, cara. Eu também questiono após a Saga Freeza, mas na Saga Freeza, os 50 vezes faz muito sentido. A não ser que abra o questionamento sobre o desgaste e sobre o real impacto que estava tendo em poder a partir do 4 vezes, por exemplo, né? Porque é tanta pressão sobre o corpo que pode ser que não esteja aproveitando o máximo daquilo ali. Tipo assim, cada vez mais multiplicando diretamente e não vai a multiplicação direta, vai só uma parte dela, sabe? Poderia adicionar 100 e adiciona, sei lá, 45 a partir do 10 vezes. A gente pode conjecturar um monte de coisa. Mas de forma simples, faz muito sentido que seja 50. Enfim, bom vídeo, o Bernardo traz uns questionamentos legais, eu gosto, o pessoal pega muito no pé dele, eu não sei porquê. Mas é legal, a gente tem que discutir, levantar possibilidades. E porque eu não gosto quando, tipo assim, tá escrito uma coisa na informação oficial e quando eu tô lendo, eu tô vendo que o negócio não bate, sabe? Pô, eu leio e o negócio não faz sentido algum. Então eu acho muito válido questionar, tamo junto com relação a isso, Bernardo. E valeu, pessoal, vou deixar o like aqui no vídeo, já sou inscrito no canal dele. E pega e leve com o Bernardo aqui nos comentários, por favor. Calma, pessoal, calma. Valeu, Bernardo, valeu, pessoal, um abraço e fui.